Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para a segunda parte da aula Estatuto do BASA, né? Estatuto do Banco da Amazônia. O professor parou na parte 1 exatamente nesse slide, agora nós vamos continuar o Estatuto do BASA, né? Que eu falei para vocês que eu ia dar uma paradinha para o café, mas aí o professor tomou um cafezinho, dei uma sentada, estava meio cansado, falei, não, olha só, cansado não rende tão bem, né? Então, o que eu fiz? Eu deixei para gravar no outro dia, então estou gravando hoje essa aula para vocês. Um outro dia, estou mais descansado. Foi uma decisão super acertada porque melhora a qualidade. Então vem comigo, vamos lá, rapidamente, vamos terminar essa aula, né? A maior parte da aula já foi repassada para vocês e nós estávamos falando sobre o quê? Nós estávamos falando sobre a diretoria executiva e nós paramos exatamente na subseção 2, que trata o quê? Das vedações. Professor, o que são vedações? São as proibições. Ou seja, claro, o cara que vai ser diretor do Banco da Amazônia, ele tem o quê? Ele tem restrições, ele não pode fazer qualquer coisa, então ele tem vedações. E essas vedações está prevista aqui no artigo 30 do Estatuto do DASA. A investidura em cargo de diretoria executiva requer dedicação integral. É isso mesmo, né? Cara, o cara vai ocupar aí uma função importantíssima no BASA, que deve ter muitas atribuições diárias, né? A responsabilidade do BASA é enorme, enorme. E claro que ele tem que estar o quê? De corpo e alma no serviço. Então, requer o quê? Dedicação integral. Grave essa palavra, dedicação integral, sendo vedada, proibida, a qualquer de seus membros, sob a perda do cargo, sob a perda do cargo, o exercício de atividades em outras sociedades. Ele quer integral no dado. Aí tem o seguinte, né? Na legislação brasileira sempre tem uma exceção, salvo se por designação do presidente da República. Olha aí, né? Então, aí, uma exceção aqui, e uma vedação no artigo 30, potencial questão de prova, né? Professor, por que o presidente da República? Porque o presidente da República, ele representa a União. Nós sabemos que o acionista majoritário, quem que é a União. Quem representa a União é o presidente da República. Então, o presidente da República tem essa atribuição aí de repassar qualquer outra atribuição para qualquer membro da diretoria executiva, né? Bacana? Então tá aí, artigo 30 no bolso, né? Professor, e agora, né? Então esse capítulo aqui, que é o capítulo 5, é o mais longo de todos, né? Então nós temos outras subseções que vão falar aí de assuntos, subseção 4, né? Das representações e da constituição de mandatos. 5. Das atribuições de competência da diretoria executiva. 6. Das atribuições das competências individuais dos membros da diretoria executiva e da segregação de funções, ou seja, separação de funções e do funcionamento. E aí, prof, e aí, essas subseções aqui, eu vou passar para vocês fazerem uma leitura, né? Uma leitura, porque é coisa simples, não, eu vou ler aqui, vai ficar maçante, a aula vai ficar maçante, então você tem que fazer uma leitura em casa. Inclusive o seguinte, parte 1 e parte 2, essa aula. Depois que você assistir essas duas partes, tá? Você tem a obrigação de quê que você tem a obrigação? Você tem a obrigação de fazer 2 ou 3 leituras concentradas sobre 2 ou 3 leituras concentradas do Estatuto para você fixar. Cara, é muito fácil, legislação, são 5 questões, cara, você tem que estudar, cara, 5 questões, fácil demais, cara, né? Vem comigo. Agora, professor, qual que é o órgão que nós vamos estudar? O Comitê de Auditoria, tá? Só para vocês não confundirem, dentro da estrutura do BASA, nós temos o Comitê de Auditoria e nós temos a auditoria interna, são coisas diferentes, né? 42. O Comitê de Auditoria, subordinado ao Conselho de Administração, parou, primeira informação. Então, o Comitê de Auditoria está lá, subordinado, não está escrito vinculado, subordinado ao Conselho de Administração, com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por 3 membros, em sua maioria dependentes, ou seja, 2 deles serão independentes, os quais terão mandato de 3 anos, não coincidentes para cada membro, permitida uma reeleição, né? Então, professor, explica para nós esse cara aqui. Tudo bem, vamos colocar aqui, 2022, 2023, 2024.
2024, ó, 2025, 2026 e 2027, né? Então é o seguinte, o cara aqui foi nomeado A, entendeu? Em 2022, então ele tem 1, 2, 3, né? Ó, aqui, ó, ele pode ser reconduzido por mais 3 anos, né? Aqui, aliás, aqui, ó. Certo? O cara aqui B, o outro cara C. B, C, entendeu? Aí, ó. Isso que significa. Aqui, ó, é formado por A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, certo? Assim que funciona, cara. Então é o seguinte, né? Então, cara, ó, é coincidente, tá? Então esse cara aqui, ó, ele foi nomeado aqui, ó, tá? Ou seja, daqui esse cara vai sair, vai entrar outro, depois esse. Qual que é a ideia? Ter continuidade da gestão, tá? Continuidade da gestão, tá? Então isso aí é um dispositivo da continuidade da gestão. Vem comigo. Parágrafo 1º. O Comitê de Auditoria é o órgão de suporte, olha aí, o órgão de suporte de quem? Do Conselho de Administração. Ao Conselho de Administração, no que se refere o exercício de suas funções de auditoria e de realização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e auditorias interna e independente, tá? Então, bacana a atribuição dela aqui. Parágrafo 5º, atenção. Condições mínimas para integrar o comitê de auditoria. Professor, comitê de auditoria, qual que é importante? Cara, é muito importante. A auditoria ali vai verificar o quê? As análises internas, as auditorias internas, as auditorias independentes, os balanços contábeis da diretoria executiva, o desempenho do banco. Ali vai atestar a conformidade de acordo com as regras e normas vigentes. Então, não é qualquer pessoa que pode estar ali. E claro que o legislador aqui colocou o quê? Ó, o rol de exigências aí muito grande, né? São mínimas para entender. Primeiro, não ser ou ter sido nos 12 meses anteriores a nomeação para o comitê. Tá? Olha só. Não ser ou ter sido nos 12 meses anteriores à nomeação para o comitê. A. Diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal do banco. Professor, eu era o quê? Eu era diretor do banco, né? 2 meses atrás. Hoje eu fui nomeado ao comitê de auditoria do mesmo banco. Não pode. Por quê? Cara, você vai auditar as suas próprias contas? Não pode. Sempre tem que ser um terceiro para auditar as contas. Porque você vai contaminar, vai gerar um conflito aí de interesse muito grande. Então não pode, tá? Questão de concurso, hein? Responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com a função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria do banco. Bacana também essa restrição. 2. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim por adoção até o 2º grau das pessoas referidas no inciso 1, né? Então não pode ter as pessoas referidas no inciso 1. Prof, por quê, cara? Nepotismo, né? Já pensou, eu sou presidente do banco, né? E a minha esposa faz parte do comitê de auditoria. Ó, conflito de interesse, nepotismo, não dá certo isso, né? Não é moral, não é ético, né? Terceiro, não receber qualquer outro tipo de remuneração da instituição que não seja aquela relativa à função de membro do comitê de auditoria. Então, ele só pode receber remuneração do trabalho do comitê de auditoria. 4. Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado de cargo em comissão na administração pública federal direta nos 12 meses anteriores à nomeação do comitê de auditoria. E, finalmente, tá, não se enquadrar nas vedações que tratam os incisos tal do caput do artigo 10º. Ou seja, esses incisos aqui são aquelas vedações gerais e comuns para todos, né? 6º, atender os demais requisitos estabelecidos na legislação, regulamentação e no regimento interno
do Comitê de Auditoria aprovado pelo Conselho de Administração. Bacana. Então, esses aqui são o quê? Os requisitos mínimos aí necessários para a nomeação, né? Os membros do Conselho de Administração poderão ocupar o cargo de Comitê de Auditoria. Olha aí, muito interessante esse dispositivo, né? O que ele está falando assim? Cara, então o cara é membro do Conselho, né? E ele pode acumular as funções de quê? Do Comitê de Auditoria. E aí, prof, vai receber 2 salários do Comitê de Auditoria do Conselho? Aí não. Sabiamente o legislador colocou ocupar cargo de Comitê de Auditoria, vírgula é tudo na nossa vida, né? Desde que optem pela remuneração de membro do referido comitê. Ou seja, cara, você é conselheiro de administração. Você pode ocupar o cargo de comitê? Pode, mas você tem que optar, né? Optar é um salário ou outro, né? Optar pela remuneração de membro do referido comitê, ou seja, você vai ter que optar pela remuneração do comitê de auditoria. Acaba sendo penalizado, né? 7º, o comitê de auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária. Para quê, professor? Para ter mais independência, né? Nas suas ações, é muito importante o papel da auditoria. Anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes. Ok, então, moral da história, o Comitê de Auditoria tem autonomia operacional, então ele vai escolher os meios pelas quais irá desenvolver a sua atividade e dotação orçamentária. Para quê? Para não ficar aí à mercê das decisões políticas, né? 8. No caso de vacância do membro de comitê de auditoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto para completar o mandato do membro anterior. Bacana, fechamos aqui. Então, comitê de auditoria, colocamos no bolso, né? Outra unidade da estrutura é o seguinte, das áreas de integridade, tá? Integridade é uma coisa, conformidade é outra coisa e gestão de riscos é outra coisa, né? Professor, gestão de riscos, né? Gente, atividade bancária, mas é risco, né? Risco por quê? Porque o negócio dos bancos é dinheiro. E toda vez que o banco empresta o dinheiro para qualquer pessoa, envolve um risco. Então tem o quê? Gestão dos riscos. Então vai avaliar esses riscos aí, claro, para evitar prejuízos para a instituição. Então, gestão dos riscos aí é um setor específico. Conformidade é para verificação se todos os procedimentos e trâmites estão sendo realizados corretamente de acordo com a legislação e normas vigentes. E integridade do banco. Artigo 44. Né, vamos lá. Chegou a hora. O banco disporá em sua estrutura organizacional de áreas de integridade. Então, tem uma área de integridade, tem uma área de conformidade e uma de gestão de riscos, né? Com mecanismos que assegurem atuação independente. Olha que coisa interessante por aqui, para não ser influenciada. Altamente altamente profissional. Isso aqui é o quê? Governança corporativa, né? Que está, inclusive, aí no ditame da CVM, né? Então, vamos lá. Atuação independente, que temos aqui áreas de integridade, conformidade e gestão de riscos, vinculadas diretamente ao presidente. Professor, por que vinculadas diretamente ao presidente? Quem que é o dirigente máximo do BASA? É o presidente do BASA. Então, já fica vinculada diretamente ao presidente do BASA, tá? Para o quê? Para não receber ordens de quem está abaixo do presidente. Então, está lá, né? Podendo ser conduzida por ele próprio, ou seja, o próprio presidente pode ser o responsável por essa unidade, ou por diretor estatutário, qualquer um dos outros diretores, com as seguintes atribuições. 1. Realizar a gestão integrada de riscos e de capital. Administrar as ações de identificação e gerenciamento de riscos. Definir os níveis de risco e de alocação de capital adequados às estratégias da estrutura do banco e, finalmente, enviar relatório trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as atividades desenvolvidas pela área de integridade.
Pronto, colocamos no bolso aqui o capítulo 7º. Capítulo 8º, auditoria interna, né? Atenção, então nós temos o comitê de auditoria, uma coisa, tá? O comitê de auditoria é formado por 3 pessoas, está lá, independentes, ok? E nós temos o quê? A auditoria interna, isso aqui é permanente, um setor estruturado, né? É um setor lá que trabalha no dia a dia da operação, né? O banco disporá de uma auditoria interna diretamente subordinada ao Conselho de Administração. É um outro setor, auditoria interna, né? Vamos lá, ouvidoria, muito importante a ouvidoria. Inclusive, ouvidoria é a segunda vez que você está estudando esse cara aí. Nós temos, né, a resolução, né, do Conselho Monetário Nacional, 4443, né, que obriga, tá? Obriga. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a assistir o restante dessa videoaula que eu tenho gravado no nosso querido site, no Lac Concursos. Essa aula apenas é um pequeno trecho da aula, em torno aí de 10, 20, 30% aí no máximo da nossa videoaula do Lac Concursos, tá certo? Nós temos um módulo, temos uma específica de legislação que contém essa aula. Bacana, pessoal? Já esquecendo, se você quer o material dessa videoaula, clique aqui embaixo que nós temos aqui um link que vai te direcionar para o nosso site e você pode ter gratuitamente esse material de apoio para você complementar os seus estudos. Mas o melhor é você se matricular no Lac Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês na Lac Concursos. Fui, tchau! Clique lá.